Olha, tu és um bom exemplo. Tu estás a dizer isso, tu és um bom exemplo. Eu não sei se tu criticas, eu sei que tu apresentas soluções. Eu sei que tu não criticas, se for preciso até as tuas críticas que se saiba não são públicas, mas eu sei que tu apresentas soluções. Vamos falar das tuas soluções, só para perceber se pegaram alguma tua solução e fizeram Assim, alguma coisa. só para tu saberes, eu nunca recebi nenhum financiamento de nenhum banco. Ok. Mas eu tomei uma decisão na altura, quando estava no auge da minha carreira, né? Eu era atleta do 1º de agosto e apareceu a oportunidade, né? Que houve um empresário, posso falar o nome, que é o Dr. Paixão Júnior, Sim, já tinhas dito na primeira vez que estivemos que juntos. me identificou e queria muito que eu fosse trabalhar para o seu clube. E eu estava vinculado relativamente ao clube 1º de agosto. 1º de agosto, que é o clube do coração, né? Yeah. Mas eu tive a amabilidade de ir para a direção, falar com os mais velhos, né? E dizer, epá, eu tenho um espírito empresarial Yeah. e eu quero entender Qual é o vosso qual a projeto modalidade, aqui? sim, qual é o projeto da modalidade, porque assim, a modalidade, para já não estamos nas outras modalidades. Não tem os mesmos recursos Que que tem, as modalidades mais. a massa não é a E eu mesma. tinha uma visão de ter a primeira academia de Angola. Yeah. E eu fui com muita humildade, né? Naturalmente, pronto. Mas já eras campeão? Sim, campeão africano. Eu fui jogar o Campeonato do Mundo na Índia pelo 1º de agosto. Yeah. Na altura acho que era o general Valneto. Ok. Pós. Sim, Valneto, não digo pós. E eu tive a capacidade de pedir. Mas também já tinha algumas situações internas, porque às vezes, né? De alguns atrasos, eu ia diretamente ter com o presidente e para essas cenas de hierarquia e tudo mais. Às vezes não viajava quando era tempo e hora. E eu aprendi. Quando você já está com Deus, evita falar com os anjos. Ok. Então, mas chegou um momento que. Está a rir. Chegou um momento que eu precisava realmente me afirmar, ou seja, não só a nível de empreendedorismo, né, porque eu tinha uma visão que ia poder disponibilizar outras situações. Uhum. E vi oportunidade naquilo que era a pessoa que estava, graças a Deus, tive a rescisão de forma amigável. Amigável. Saíste do 1º de agosto. Não, e também fui inteligente, né? Falando também com os mais velhos, tem que saber utilizar as palavras, senão essa ideia é o chamado. Escota, não E isso é brinca. crime, sabes, né? Não, é crime da parte deles. Porque as cotas também são criminosos, não sei se sabes. Mas é só para nós não deixar aqui passar. Porque esses cotas que gostam de chamar a polícia sem tribunal, sem porra nenhuma, são os grandes criminosos. Podes continuar. Eu quando falo também. Não sei, eu sei. Mas o pior é que nós normalizamos as metáforas e nós estamos cheios de criminosos, gajos que abusam do poder. Podes continuar. Pois, então, eu tive que fazer uma escolha. Fui para um sítio que ganhava um salário inferior. Ah, é? Exatamente. Ok. E na equipa do Paixão? Sim, inferior. Uhum. Do que eu ganhava no 1º de agosto. E a família, mas com mais projeção. Mas veja, a família toda, não, mas aquele Estado, não deixa o Estado. Esse empresário, vai cair. Mas esse problema. Mas podias ter dito, não, mas o empresário também é do Estado. Ele era do BPPC, né? É do Estado, do Estado. Não? Ok. Mas o teu querer, às vezes, é que é determinante. Tu és que tem que saber o que é que... Porque, assim, há pessoas que têm chamado. No meu caso, eu sabia que aí eu ia conseguir estar no leque de pessoas que eu gostaria de estar no mundo empresarial. E lancei-me. Isso fez com que eu tive a primeira academia de xadrez em Angola. Fez com que eu comecei a aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Uhum. Conheci pessoas ligadas àquilo que é a minha área. Por que eu estou a te contar isso? Porque muitos se concentram apenas naquilo que é o capital, não o projeto. Ok. As pessoas veem só relativamente... Quanto é que vou receber agora? Exatamente, só. E não se foca. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos. A nível relativamente daquilo que é a visão do próprio desportista, não conseguir prever relativamente as situações
mais aprofundadas. E ficamos no imediatismo e depois reclamamos que pronto, não há condições, etc, 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 etc. Então, eu quando abri a primeira academia, eu tive visitas, pedido de instruções e tudo mais da nossa faia, tive também outras pessoas do jiu-jitsu e tudo mais. Sim, porque eu fui um dos primeiros a pôr o xadrez como nas escolas privadas. Ok. Eu já tinha essa visão, mas eu sabia que primeiro tinha que formar pessoas. Sim, para dar as aulas. Exatamente. No princípio foi tudo muito bom, porque eu tive a primeira iniciativa. O que acontece? Nós temos aqui aquilo que nós chamamos aqui o copy-paste. Muita gente aqui espera, tipo, tu tens uma iniciativa, Yeah. se der certo ele vai copiar. Yeah. Se não der certo, ele diz, eu já avisei. Yeah. Esta é a situação. Então, nós temos que aprender às vezes, ter a iniciativa, ter a capacidade de... Por que não fazer? Porque fica até mais bonito antes de tu criticares. Dizer, epa, eu faço isso. E quando faço, eu por fazer isso, isso gerou isso. E isso fez com que isso conseguisse ajudar outras pessoas, exatamente. Yeah. E assim, tu te sentes até honrado contigo mesmo. Então, eu acho que numa situação como essa, com tantas situações, já não podemos só nos concentrar na crítica. E aí eu estava a dizer sobre os quadros. Muita gente fala sobre quadros, ok. Mas de facto, a técnica, o ser técnico, por exemplo, eu posso jogar xadrez, mas não ter a capacidade de ensinar. Ok. És um bom jogador. Muito bom, exatamente. És um jogador. Mas não ter a capacidade de ensinar. Nem todos os professores são bons professores. Exatamente. Então, aí os ministros também. Há ministros que são maus. Sim, é só para saber. É só porque às vezes passa, às vezes eles se esquecem. Não, mas há mesmo ministros que são péssimos. Sim, nós temos que ter. Porque são pessoas, né? As pessoas nem todas as pessoas estão. Nós temos que ter boas pessoas ligadas à assessoria, etc., para poder fazer face àquilo que são realmente os nossos objetivos. Olha, eu saí agora de uma situação muito delicada de saúde. Fiquei em coma durante 26 dias. Por isso é que estás com isto? Sim, eu sofri tive um paludismo que rodou numa malária disfuncional e fiquei em coma durante 3 dias, por acaso. Agradecer muito ao meu ministério, né, em nome da Sua Excelência, o Sr. Ministro Rui Falcão, a minha família que teve em prontidão para poder acomodar a minha situação e até a própria Indiama mesmo. Ok. Em nome, acho que do Dr. Rui Pinto. Foi uma situação que eu nasci de novo, porque quando tu passas por um processo como o que eu passei, estar em coma com 26 dias, com 3 paragens cardíacas, tu vês muita coisa. Eu vi mesmo, chegou um momento que era mesmo só eu e Deus. E aqui tem um momento fundamental. Aquela balança que nós dizemos, existe mesmo. Houve um momento que as minhas situações boas e mais... foram medidas. Exatamente. E graças a Deus, não sei se é por causa das atividades que eu tenho filantrópicas e tudo mais, eu tive uma oportunidade de sair da situação que eu me encontrava, até porque os médicos já não tinham muita esperança. Já não tinham. Já tinham dito que até por causa de custos, era melhor desligar as máquinas e tudo mais. Mas eu sempre disse à minha família, até porque eu também sou escritor, que quando tu tens a mente, tu consegues colocar tudo no seu devido lugar. E a minha irmã lembrou-se disso. Porque todo o meu órgão estava parado. Yeah. Eu só tinha a minha mente a funcionar. E a minha mãe só dizia, dá um checkmate nessa situação, dá um checkmate, Erickson, dá um checkmate nisso. Você é forte, não sei o que. Mas eu até quando fui recebido pela Sua Excelência, ministro Rui Falcão, eu agradeci porque ele deu-me uma vírgula. Às vezes foi o que nós precisamos, não um ponto final, uma vírgula. Porque com essa vírgula eu consegui sair da situação que me encontrava. Que até os próprios médicos também já não contavam. Eu, depois de ter a alta, fui para casa, voltei para agradecer. Os médicos, quando me viram, começaram a chorar.
Eles me dizem que eu sou filho de Deus. Eles dizem que o nome é filho de Deus. Porque a minha situação foi uma das piores mesmo da... Que já encontraram? Da Indiama, uma das... Na altura. Sim, sim, sim. Muitos ficaram. Então, isso para dizer o quê? Que às vezes não se resume tudo só em financeiramente, como nós vemos. Ok, eu fiz ter um bom carro, uma boa casa, etc. Mas também nós temos que ter aquilo que é o prazer de fazer o bem ao próximo. Sim. Porque se nós conseguirmos entender aquilo que Jesus Cristo tinha dito, Pai, perdoar, pois eles não sabem aquilo que fazem. Acho que foi a máxima de todas. O não saber, às vezes, é que gera isso tudo. Porque tu, quando sabes de facto o que é que tu estás a propor ao outro e o que é que isso pode gerar até para si. Por exemplo, essa situação que nós estamos a ver agora, dessa velocidade, desse imediatismo da juventude e tudo mais, é uma situação que foi muito instaurada também pelos nossos mais velhos, que às vezes não conseguem nos fazer o bypass quando devem o fazer. Ok. Ficam muito agarrados às coisas. Não é só agarrados, mas também a própria informação. Então, tu tens hoje uma situação de ter uma competição desmedida. Porque a pessoa olha para ti e não te curte, mas nem sabe, nem ele próprio sabe o porquê. Só não te gostei. Só não te curte mesmo, está a ser. Pessoas que competem contigo sem saber. Sem saber, exato, enquanto deviam aprender. Então, isso tudo para outras sociedades, aquilo que são as capacidades intelectuais. Tu não precisa, se tu és bom numa coisa, és campeão, você vai ser tratado como campeão. Se você é destacado naquilo que são os teus estudos, até as próprias empresas é que vão à tua busca nas universidades. Então, e nós devíamos criar aqui uma visão mais abrangente, de criar mais projetos de caráter de competição mesmo, de projetos, de isso, porque para poder fomentar a criatividade e as pessoas poderem dizer, eu graças a esse projeto que é criado, eu sou empreendedor, porque quando tu és ajudado, eu hoje tenho uma capacidade de ajudar as pessoas porque eu em algum momento fui ajudado. Faz sentido. Eu tive uma situação que eu fui para Cabo Ledo, né? E sempre quis ter uma academia em Cabo Ledo, e principalmente na Mochima. Sim, porque a minha mãe, eu também rezo muito na Mochima, sempre agradecer. Eu quando fui para lá, até a própria administração não percebeu, porque eu vi aquilo, né? Na altura não tinha energia e tudo mais, mas eu tirei um número de jovens de lá e trouxe para Luanda, para Luanda, para dar formação. E esses jovens depois é que foram para dar, exatamente, por norma. Por sorte, pronto, houve uma visita da sua excelência Dr. Bonito de Sousa, na altura era vice-presidente da República. E a administração apresentar aquilo tudo, também nós estamos dentro do pacote. Então passou também. Eu quando vi aquilo, vamos ter o vice-presidente da República aqui, disse, oportunidade. Eu fui para fazer a apresentação, até porque a escola é nossa e tudo mais. E o doutor, na altura, fez-me 2 perguntas, mas como é que tu conseguiste pôr xadrez aqui, se tu... És do ano? Do ano. Eu disse, não, nós tiramos os jovens daqui e mandamos todo para o ano. E quem custeou isso tudo? Eu disse, eu. Ele não percebeu também, mas ok, ele vai custear isso, ganha o que com isso? Eu apresentei o projeto, na altura ainda tinha, foi uma visita que também tinha... Trabalho de governo angolano estão a fazer sozinho. Tinha também, acho que o nosso amigo... Vou repetir, trabalho de governo angolanos estão a fazer sozinhos. Não, mas assim, nós não precisa se vanglorizar por isso. Não, cada um tem. Não, porque esse é o teu mambo. Eu sei que tu fizeste porque tu sentiste. Sim, ninguém te disse para fazer. A sua não vibe. obstante, isso é obrigação. Lá está, nós estamos tão habituados à mediocridade, mas tão habituados à mediocridade, que quando acontece algum mambo, fica já...
Neste país, quando tu és cidadão, viras ativista. Quando tu começas a cobrar os teus direitos, viras ativista.